Você sonhou com serpentes? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: Olá, tudo bem? Meu filho de 17 anos teve um sonho que me preocupou. No sonho, ele estava chegando na porteira de casa. Ele estava dirigindo quando ele parou o carro para abrir a porteira. Viu que tinha uma cobra marrom e outra amarela dentro do carro, olhando para ele. Mas ao tentar descer, viu uma cobra cascavel grande atravessando a porteira, rastejando no chão. Ele disse que tinha mais cobras dentro do carro, mas não se lembra a cor. Então, esse sonho, ele vem em boa hora, porque ele vem na idade de 17 anos. Então, quando as pessoas muito jovens sonham com cobras, elas precisam prestar muita atenção, buscar conselho, porque um dos indicativos para o sonho com serpentes nessa idade pode ser uma ideia confusa acerca de Deus, acerca da criação, dúvidas acerca da pessoa de Jesus Cristo. E todas essas inseguranças, estas incertezas espirituais, podem conduzir a pessoa a desenvolver uma espiritualidade prejudicial que pode trazer grandes danos aí para muito tempo na vida da pessoa. As cobras, tanto as marrons como as amarelas, ali estão representando falsos amigos, pessoas traiçoeiras. Mas por que ele está cercado de tantas cobras? Porque ele não está conseguindo solidificar informações de cunho espiritual. Ele ouviu falar de religião, ele ouve muita coisa, mas ele não consegue ter certeza absoluta. E ali as crenças limitantes, as crenças errantes e prejudiciais vão ganhando força na mente da pessoa, tá? Porque o carro propriamente é o sonhador. As serpentes que ele está carregando com ele. Então ele precisa ser mais perguntador, ele precisa sempre ouvir as pessoas mais velhas e mais experientes. Ele não pode ficar na zona de conforto quanto a buscar conhecimento, principalmente em se tratando de religiões, de Deus, de criação, de Jesus Cristo, de espírito, de espiritismo, né? Bom, quem é que pode ter um sonho como este numa idade dessa tão jovem? Pode ser pessoa que tenha tido contato com espíritos. A pessoa pode ter consultado um cartomante, pode ter consultado um pai de santo, tá? Só porque as vertentes enganosas espirituais, elas atuam em todas as religiões. Não quer dizer que está especificamente na magia negra, lá no terreiro de Macumba, lá com o benzedor. Não. Os males espirituais, eles se ramificam na psique das pessoas em qualquer religião. Porque a pessoa que entrar na zona de conforto achando que está naquela religião, está na casa de Deus, está protegido, ele já perdeu a jornada. Porque nenhuma religião exonera a pessoa da pesquisa, do pensamento, dos raciocínios lógicos, e inclusive dos raciocínios lógicos. Então, por que o seu filho teve com 17 anos esse sonho? Porque está falando para ele que ele vai ter problemas muito grandes para a vida toda se ele não sair da zona de conforto quanto a buscar conhecimento. Porque os conhecimentos que ele tem atualmente são perversos, são enganosos, são trairagens do mais baixo nível, tá? É preciso também prestar atenção, porque muitas pessoas jovens costumam a ter no quarto imagens de caveiras ou utilizar camisas com estampa de caveiras, coisas nesse sentido assim.
E as imagens nas paredes, nos quadros, nos souvenirs, elas servem como arquétipo. A pessoa pode ter uma transformação abrupta na sua personalidade se ela, vamos supor, levar o quadro de um cantor que canta músicas tristes para sua casa. Ele vai lá, pendura na sala ou no quarto de dormir a imagem daquele cantor que canta músicas tristes e a vida daquela pessoa se transforma para negativo rapidamente. E muitas pessoas não entendem que as imagens são arquétipos. Então, nós não podemos ter qualquer imagem na sala, no quarto, no jardim, no celular. Tá? Então, é preciso ver as imagens que estão no celular do seu filho, as imagens que estão no quarto dele. Há uns 30 anos atrás, mais ou menos, sumiu uma criança aí, de uns 14 anos de idade, se eu não me engano, lá no Pico dos Marins. Era um escoteiro. Depois foram ver no quarto do escoteiro, tinha um monte de imagens esotéricas de cunho ocultista. Tá? Então, isso não é uma brincadeira. Às vezes, os grandes males podem estar vindo de imagens ou souvenirs ou estátuas ali que a pessoa usa com ela, tá? De uso pessoal ou residencial. Eu até tenho uma playlist aqui no meu canal chamada de Arquétipos. Tá? Dê uma olhada, porque pode vir a servir positivamente aí na busca pelo aumento do seu saber. Eu também vou deixar aqui embaixo, na descrição deste vídeo, um link que leva você para uma página minha do Blogspot, onde lá eu tenho todas as minhas playlists do YouTube em ordem alfabética, o que facilita muito a sua pesquisa. Haviam cobras olhando para ele. Quando a gente sonha que está sendo observado, é porque a gente realmente está sendo observado, né? E como tinham cobras observando ele neste sonho, então ele pode, de repente, estar sendo observado por forças espirituais, tá? Então, o que ele precisa fazer? É perguntar, pedir conselhos e não confiar em pessoas aí que são tão jovens quanto ele. Ele não pode se basear na experiência de gente tão jovem quanto ele, porque uma pessoa com 17 anos é jovem demais, ainda é praticamente ainda uma criança. Então, uma pessoa com 17 anos que tem um sonho como esse, que o seu carro estava cheio de cobras, cobras no caminho, na porteira, então ele precisa se abrir com as pessoas mais velhas. Ele precisa abrir mão das suas opiniões, porque as suas opiniões vão levá-lo ao fracasso absoluto. Porque a sua psique está contaminada. Se ele for pelo próprio raciocínio, então os caminhos que ele vai percorrer serão vergonhosos, serão tempo perdido. Tá? Certa vez, um homem queria alugar uma sala comercial. Ele alugou. No dia que ele alugou, ele teve um sonho. Ele sonhou que lá dentro daquela sala comercial estava cheio de cobras pretas e vermelhas. Na vida desperta, esse homem sofreu muito, porque todos os problemas que ele adquiriu trabalhando naquela sala ali como empreendedor, restaram problemas para a vida toda e problemas de toda ordem, inclusive financeiros. Se o homem tivesse analisado os sonhos naquela época, ele teria tido um sinal para raciocinar. Mas o problema é que a religião dele ensinava para ele que os sonhos são bobagens ou são coisas fornecidas para nós por um mundo oculto, por os seres malignos. Então ele nunca dava atenção para os sonhos. Mas depois, 30 anos depois, ele reconheceu que a religião dele estava errada e que os sonhos são aí mensagens que podem nos ajudar, que podem nos tornar preparados e sábios ainda para resolver as questões que temos, para viver as nossas vidas de uma forma mais simples, mais agradável e de uma forma que possamos nos ver mais protegidos, tá? Porque os males, quando enunciados em sonho, eles podem ser sim ultrapassados, né? Então é isso. O carro representa o seu próprio filho.
é ele mesmo. Mas se no carro estavam cobras olhando para ele, então na psique dele, ele tem ali muito embaraço lá que precisa ser revisto. Tá? São problemas de ordem psíquica que podem atrair grandes males, desgraças, desavenças, pobreza, vergonha para a vida desperta, com o passar do tempo. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.